Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Quineia Rendimentos Imobiliários, é o KNCR11, fundo DECRI. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse mês de junho. Fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like. É muito importante para a gente, tá? Então, é tudo de graça também. E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vai lá, visite nossa descrição, que inclusive tem livros ali que a gente indica aí para você aperfeiçoar seus conhecimentos. Vamos lá então. Vamos falar aqui do KNCR11, fundo aí que investe em certificados de recebíveis imobiliários, o fundo da Quineia, né, do grupo Itaú, e é um dos fundos, dos maiores fundos aí do mercado brasileiro, né? Quase 6 bilhões em patrimônio líquido. O valor patrimonial do fundo, R$ 100,87, fechamento de junho, tem mais de 244 mil cotistas. Se você é um desses cotistas, então se inscreva no canal que todos os meses a gente faz aqui a leitura do KNCR11 acompanhando o que a gestão está fazendo e o desenvolvimento do fundo, né? Como é que ele performa. Se inscreve aí no canal. Eu não sou cotista ainda do KNCR11. Se você for, compartilhe com a gente aí nos comentários, ok? Fundo que fechou junho a 97,65. A média diária de liquidez do fundo é altíssima, 17 milhões de reais. Então, o fundo tem uma liquidez aí muito alta no mercado, né? E dividendos pagos no mês de junho, pago no mês de julho, né? Referente a junho, R$ 1,15. É um fundo que tem uma indexação preponderante aí na taxa DI, então a taxa DI acompanha a Selic. O fundo está tendo um desempenho interessante, é um fundo, para mim, considerado um fundo high grade, tá? Apesar da taxa Selic estar bem alta aí agora, né? Mas abaixo aqui de 3%, 2,5% eu já considero, baseado no CDI, eu considero um fundo high grade. Acima disso já tem um risco maior aí, né? Já é bem pesada a taxa, né? E tem risco de inadimplência e acaba que os CRIs, normalmente, que tem um prêmio de risco um pouco maior, é porque também tem alguns riscos atrelados ali ao fluxo de pagamento, né, a própria empresa, né? Então, é um fundo que eu considero high grade. O fundo atualmente está com 105% do rendimento indexado à taxa DI, né, o rendimento aí pago do fundo, considerando 105% do CDI líquido de imposto de renda. O fundo então está bem interessante aí em relação ao desempenho dos proventos. Aqui a gente verifica a posição no final do período, então o fundo está com um patrimônio líquido aqui de 95%, 99,5% em CRI, 4,5% em LCI e 3,4% em instrumentos de caixa. Então a gente observa que o fundo tem uma pequena alavancagem ali, né, de operações compromissadas, e a parcela investida de CRIs indexado ao CDI está em 98,9%. Então o fundo preponderantemente aí investe desde o seu início praticamente, mas tem uma indexação à taxa DI. E o prazo médio dos seus papéis está em 5,6 anos, também um prazo aí considerado de médio prazo. Na distribuição dos proventos, o fundo então pagou ontem, dia 13 do 7, R$ 1,15 por cota, rentabilidade equivalente a 105% então, por cento da taxa DI. E a cota média de ingresso, ó, como ele fala aqui, ó, cota média de ingresso no fundo está aí R$ 102,28. Aqui mais para baixo a gente tem as informações do fundo. É um fundo que já aí indo para o seu 11º ano de mercado, né? Fundo aí que é administrado pela Intrag e a Quineia Investimento, que é o gestor, tem 1,08% de taxa de administração, que inclui taxa de gestão também, né? Tudo incluído aqui. E não tem taxa de performance, que é algo raro aí nos fundos de CRI, né? E ele é para investidores em geral. Bom, a gente vê aqui as principais movimentações do fundo. É um fundo que, assim, um fundo com um patrimônio bem alto, né? Eles não fazem muitas movimentações, mas quando faz são valores bem expressivos. A gente verifica que junho realizou investimento numa nova operação, então que não tinha em carteira, ó, Centro de Distribuição Cajamar, é um galpão logístico, né? E aqui a gente verifica a indexação CDI, que é a política principal do fundo de investimento, mais
prêmio de risco de 2,7%, 65 milhões investidos nesse novo CRI aí da carteira. Aqui tem as garantias, né? Alienação fiduciária do ativo, cessão fiduciária dos recebíveis e o fundo de reserva aí do centro de distribuição. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui as operações compromissadas, né? Reversas é aquela que a gente fala que é onde os fundos de CRI têm procurado fazer umas alavancagens, os FIINFRAs, né? Os fundos de investimento em infraestrutura fazem essas alavancagens um pouco mais altas, né? A gente verificou aí recentemente no CDI 11, no Juro 11, tem aí uma alavancagem bem alta em relação a essas operações compromissadas reversas. Então o fundo capta isso aí como se fosse uma operação onde ele coloca ali como garantia os próprios CRIs da carteira, né? Capta um recurso ali mais barato e investe em outros CRIs, né? Com prêmios aí um pouco maiores. Então o fundo faz esse tipo de alavancagem, um pouquinho, né? 7,3% do patrimônio líquido do fundo. Do resumo da carteira, então alguns números a gente já até falou aqui, né? A indexação, qual o percentual, né? O fundo tem um pouquinho ali de indexação pela inflação, 0,6% apenas, né? Com um yield médio bem alto ali, né? Bem high yield, 11,47%. Na maioria aqui são indexações ligadas à taxa DI ou à Selic, né? Então a gente tem aqui CDI 96,1%, Selic 3,3% e IPCA 0,6%. O principal setor de alocação ainda são os escritórios, 55%, seguido do shopping, residencial e logístico, né? Que teve um aumento aí com a novo investimento lá no CD Cajamar. Negociação e liquidez, o fundo transacionou mais de 350 milhões de reais nesse mês. Então é a média aí de aproximadamente 17 milhões de reais. Então o fundo teve uma alta bem grande aí na liquidez. Pode ser que algum fundo aí internacional normalmente entra nesses fundos, né, e fazem as negociações ali. E tem essas transações muito altas, como a gente já viu ali no REC R11, no IRDM 11, né? Essas transações altas aí dos fundos internacionais, tá? Pode ser que aconteceu isso novamente aqui na liquidez do fundo, né? A gente vê aqui que deu uma estilingada, né? O fundo tem uma liquidez alta, mas a média ele chega a 10 milhões de reais atualmente. Então, 17 milhões de reais foi a liquidez no mercado nesse mês. Falando aqui da DRE gerencial, então o fundo em junho, né, de 2023, 67,3 milhões de reais foi o resultado dos CRIs, né, bem alto aqui, não foi maior, né, mas resultado bem interessante aqui do fundo, não teve receita de FIIs, né, resultado de L6, que é onde o fundo aplica aí parte do caixa, 4,3 milhões, o caixa em si 1,1 milhões e a despesa do fundo 5 milhões de reais, repetindo aí, né, o mês passado e a média observada. Resultado líquido do fundo 67,6, fundo distribuiu 65,7, né? O resultado então e os proventos foi bem interessante esse mês. Resultado R$ 1,18 por cota e a distribuição R$ 1,15 por cota. O fundo ainda tem uma receita acumulada não distribuída aqui de 28 centavos, né? O fundo está distribuindo aí proventos muito interessantes, né? A base aí é a Selic, né, que ainda está bastante alta, e o fundo então segue acompanhando esse desempenho. Para quem acompanha o fundo lá, quando a Selic estava 2, 3%, viu que o fundo pagava ali proventos realmente bem baixos também, 30 centavos, 28 centavos. Agora acompanhando, é interessante isso aqui. Para quem não tem nenhum fundo indexado ao CDI, né, é um fundo interessante para você diversificar aí os seus fundos de CRI da carteira. Aqui é o histórico de valor com os valores de referência, né? Qual é o percentual em relação à taxa DI do rendimento. Então, interessante também aqui esse tipo de comparação. E na cota diária também, essa aqui é uma tabela de sensibilidade do spread da carteira. Então, atualmente aqui o fundo fechou a 97,50, um spread médio aqui de 3,33%. E na carteira, o fundo está aqui, essa carteira do fundo, a maioria, como a gente verifica aqui, tudo baseado na taxa DI.
É um fundo bem diversificado, apesar de algumas repetições que a gente tem observado aí nos fundos de CRI, né, para poder você não pensar que tem 100 CRIs na carteira, o fundo é bem diversificado. Não é bem assim. Tive aqui a Brookfield repetindo isso aqui várias vezes, né, o Tower, e outros aqui, JHF, mesmo grupo aqui, inclusive sendo shopping, sendo real estate, né? Mas se repetindo o mesmo grupo, e é o que a gente viu, um problema que a gente viu ali no HCTR, no DEVA, no VSLH, no TORD, né? Um grupo que tinham diversos CRIs da carteira com nomes diferentes, né? Ainda bem que esse aqui tem nomes iguais. É o que fez ali os fundos, apenas a inadimplência desse grupo, os fundos despencarem aí os preços médios no mercado e o seu caixa também despencar, prejudicando bastante os cotistas. Então é bom que se observe isso, né? Tem muitas repetições aqui dentro da carteira do KNCR11. É bom observar qual o percentual de indexação em relação ao PL, que empresa é essa, né? Que empresa é essa que tem que se repete dentro do portfólio para você entender um pouquinho mais dos riscos aí do fundo. Então o fundo tem aqui 67, tá? Aqui vai para 70, não sei se pulou aqui, ó. Não sei se o estagiário aqui errou aqui a contagem, né? Está aqui ocultado, não sei, mas ele diz que são 72, mas na contagem são 68. Bom, então aqui a gente verifica que o fundo tem aqui uma quantidade interessante, né? Mas pelos grupos aqui, essa quantidade é bem menor em relação à diversificação é, por, por devedor, né? E mais para baixo aqui, acompanhamento da carteira, né? Você pode depois baixar e fazer uma leitura aí mais detalhada, né? O fundo acompanha aqui o desenvolvimento dos CRIs, né? Para saber como é que tá as etapas de venda e de obra. Então é interessante aqui, o fundo tem uma gestão ativa, né? E faz esses acompanhamentos aí. Aqui a parte qualitativa, você pode também baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada aqui. Detalha a questão do LTV, das garantias, né? De cada um dos devedores, né? E separa também por setor. Então, esse aqui é o residencial, por exemplo, né? Shopping centers agora. Então, tem aqui a diversificação também interessante por setor. E aqui você pode encontrar todas as características aí qualitativas. Então é isso. Relatório gerenciado KNCR11, fundo DECRI indexado quase 100% ao CDI. Então vem aí fazendo um bom resultado, né? Acompanhando aí a expectativa, porque é um fundo baseado na taxa DI, acompanhando a Selic, então está tendo aí bons rendimentos distribuídos e bons e excelentes resultados aí dos seus CRIs, tá? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do KNCR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.